aqui hoje, né? Tudo junto, tudo bem, né? Eu trouxe um estudo hoje a respeito do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que fala sobre as reuniões práticas de sociedades espíritas. Kardec já, no processo da codificação, tinha essa preocupação com a qualidade dos serviços, das organizações, das pessoas, para que pudéssemos sempre apresentar à sociedade, aquele que busca o apoio, o auxílio, um modelo, um padrão de qualidade, de modo a ser atendido. Com base nesse capítulo, e também das instruções de Joana de Ângeles, o movimento Manuel Filomeno de Miranda, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que tem sede lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, que é o Centro Espírita lá do Divaldo Franco, eles fizeram um trabalho de qualidade em cima desse material de Kardec e do material apresentado por Joana de Ângeles. E assim, então nós vamos trazer aqui esse estudo, na verdade, não é uma palestra não, é um estudo, nós vamos aqui estudar juntos, né? A princípio pode ser meio maçante, mas a gente vai tentar traduzir, né? De uma forma mais fácil, mais tranquila, que a gente possa conversar. E junto com a qualidade, nós temos que pensar num fator muito importante, que é a ética. Qualidade sem ética, ela não resolve, não está em processo nenhum. O que é a ética, na verdade, né? A ética vem do grego, né? Ética, grafia estranha ali, né? É a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana, cujo objetivo é o julgamento e a distinção entre o bem e o mal. Então, a ética nada mais é do que a ciência que estuda a conduta, que estuda a ciência moral. Então, gente, a ética, ela veio lá da Grécia, no ano 350 a.C., por Aristóteles, né? Aristóteles quis ensinar o filho, olha material, Aristóteles quis ensinar o filho princípios de responsabilidade, princípios de bem-estar e princípios de comunhão com o próximo. O que ele fez? Escreveu 10 volumes, né? E deu o nome de Ética a Nicômano. O nome do rapaz é Nicômano, né? Ética a Nicômano. 10 volumes para ensinar o filho. É claro que o filho não leu, eu acho, né? Mas pelo menos, né? Ele percebeu o pai, ensinou a ele, deu o exemplo a respeito da ética. Então, o que ele quis fazer? Mostrar ao filho, não é? O que é um bom comportamento, né? Que, na realidade, a virtude ética, ela é adquirida. A gente não nasce com ela. Nós, pelo exemplo, né, daqueles que nos trazem os exemplos, nós começamos a aprender e adquiri-la. Se adquirir pelo hábito. Então, tiramos então esse trecho aqui, lá da obra de Aristóteles, que fala o seguinte: podemos montar o ser humano para que ele aprenda a respeitar o espaço do outro, que não é o único no mundo, que faz parte de um todo, e aí vão desenvolver um senso ético. Então, o que Aristóteles quer dizer para a gente nessa questão? Que nós precisamos aprender, na realidade, a ver o outro como a nós mesmos. Já perceberam uma coisa a respeito disso aí? Ver o outro como a nós mesmos? O que falou Jesus para nós, né? Verdade? A base da ética, na verdade. Então, as crianças, elas são amorais, né? E elas, então, não medem consequências dos seus atos. Se nós não ensinarmos as crianças, elas não vão saber como se comportar perante o outro. O que está acontecendo hoje em dia? Como não temos tempo de ensinarmos as crianças, nós mimamos as crianças, dando o que elas querem, com medo de perder o seu amor. Aí nós temos crianças, não é, que são incapazes de entender o outro, ficam desagradáveis e tornam-se cidadãos inúteis, porque não sabem se relacionar com o próximo. Educar, então, é estabelecer limites. Limites, então, que se aprende com o hábito. E quando se coloca limites,
vem um processo muito interessante na educação, o trauma, né? Que muitos pais não querem passar pelo trauma de estabelecer então, esse limite com os seus filhos. Então as crianças parecem então não ter mais limites, então eles perdem o valor da ética. É muito normal isso aqui, né? Então, a base da ética aristotélica, né, é a responsabilidade, né? Então, passar a observar o mundo, a não observar o mundo como espectador, e sim como entender que fazemos parte do processo. Olha só, me incluir no pacote. O Brasil sabe votar. Fácil falar isso, né? Eu não sou brasileiro? Sou. Eu sei votar? Eu fiz uma afirmação, o Brasil sabe votar, eu sou brasileiro, então também não sei votar. Eu não me incluí, porque o brasileiro sabe votar, agora eu não me incluí no brasileiro. Pô, todo mundo suja a rua. Eu sou todo mundo, eu também sujo a rua. Não é verdade? Me incluí no pacote. Quando eu começar a me incluir nesse processo da responsabilidade, eu vou começar a entender, não é? O que é na realidade a ética. É o primeiro passo que nós damos quando nós começamos a entender o outro na nossa relação. Então, toda cultura e cada sociedade institui uma moral. Isso é, valores concernentes ao bem e ao mal. No entanto, a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, isto é, uma reflexão que discuta, problemize e interprete o significado dos valores morais. Então, nós temos aí então a definição, na realidade, né, da moral. Ética e moral são temas que são relacionados, mas são diferentes, porque a moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos. A época tem tempo, a época tem sociedade, a época tem costume. A ética não, né? Na filosofia, a ética se resume, não se resume à moral, né? Que geralmente é entendida como costume, mas, na realidade, busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver, a busca do melhor estilo de vida. Foi Jesus que nos apresentou, então, o amor, né, como fundamental para a vida, dando início, então, ao primado do dever e da moral, como essenciais à felicidade humana. Quando ele, então, colocou o princípio maior de amar o próximo por nós mesmos, a lei de Deus, ele simplesmente apresenta uma ética, não só moral, mas um princípio ao qual nós vamos seguir, ambos juntos, moral e ética. Para o tempo dele, os princípios éticos eram graves. Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, não se preocupavam em ensinar ao povo a lei mosaica. Eles pressionavam o povo a cumprir as leis que eles instituíam, a moral que eles constituíam como sendo aquela obrigatória. Assim, então não tinha o ensinamento, tinha a punição. E no momento que Jesus chega e apresenta uma lei diferente, aquela então que mostra que nós temos relativamente relação com o nosso próximo, a qualquer momento, e a responsabilidade sobre ele, ele coloca então a ética cristã como sendo aquela que fundamenta os ensinos da moral cristã, aquela que mostra então o nosso mestre como sendo realmente instituidor de uma nova visão, a ética, a moral cristã. Bom, mas e qual é o principal representante desse processo da ética cristã, se não Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, em Coríntios 1, capítulo 10, versículo 23, ele fala o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então ele mostra que nós precisamos realmente buscar aquilo que complementa, que nos auxilia, que faça com que nós vivamos de forma ética, de forma a nos correspondermos com mais responsabilidade. Com o correr do tempo, então, com o predomínio da igreja romana, e depois das reformas protestantes, né, a ética foi se afastando da moral. Instituiu-se a moral a partir de dogmas, a partir de leis que instituíam. Voltamos ao princípio inicial, lá quando os saduceus e os fariseus instituíam, né, não ensinavam o povo, a mesma coisa aconteceu então com o processo, quando veio a igreja a dominar o mundo no processo da religião, né, com dogmas, impondo, né, a sua lei a todos os outros. Então,
realmente houve novamente separação entre o que é ética e o que é moral, né? A ética ficou esquecida, a moral predominava. Com o advento da codificação, nós temos a ética espírita. A ética espírita nos fala, então, que nós precisamos entender melhor e vivenciar a lei de Deus. Como? Né? Kardec nos apresenta então duas perguntas interessantes no livro dos Espíritos. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então nós percebemos que não temos mais diferença de moral e de ética. Se nós observarmos no livro da codificação, não encontraremos a palavra ética em nenhuma parte dos livros da codificação. Vamos encontrar moral. Por que não fala então que o verdadeiro espírito é o verdadeiro cristão? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Então, se nós somos espíritas e somos também cristãos, nossa ética e a nossa moral se resumem à lei de Deus. E como então se pode distinguir o bem do mal? Pergunta Kardec para os espíritos. Ora, o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringível. Por exemplo, percebemos então que nós temos já um processo aqui, não mais de regras, de imposições, e sim de nossos sentimentos, daquilo que nós buscamos de melhor para nós quando seguimos a lei de Deus, para nós e para o nosso próximo. E onde é que está a lei de Deus, pessoal? Nas tábuas de Moisés? Onde está escrita a lei de Deus? Livro dos Espíritos, questão 621. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, quando o homem vai se desenvolvendo, progredindo moralmente, ele vai cada vez mais tendo consciência da lei de Deus. Por isso a importância de ensinar desde pequenos as nossas crianças. Por isso a importância de encaminhá-los não em uma religião, quem não gosta de religião, mas num processo ético de vida. A ética não está ligada a nenhuma religião. A ética é uma filosofia que coordena a conduta moral. Isso é ética. Portanto, então, se nós começarmos a olhar para os nossos filhos de forma diferenciada, nós teremos então a ética, mesmo que não tenhamos religião, e serão criaturas muito bem preparadas pela vida, porque desenvolvendo a consciência, eles começam a compreender a lei de Deus, que está escrita em nossa consciência. Então, os princípios do trem espírita, em seu tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, fundamentam-se na moral do Cristo, que é a mais elevada expressão da ética. Então agora compreendemos que a ética ela permeia em todo o processo da doutrina espírita, considerando então sendo a moral. E o codificador então termina o capítulo 3º, a parte 3ª, que é as leis morais do livro dos Espíritos, né, com um aspecto fundamental a respeito da ética, né, que é a perfeição moral. Ora, ele fala que só teremos a perfeição moral quando nós conseguimos extinguir o egoísmo de nosso ser. Todo coração egoísta não consegue perceber justiça, amor e caridade, porque se acha e compreende-se como ser único. Então, se nós observarmos bem no capítulo 3º do livro dos Espíritos, as leis morais, todas elas ali, né, adoração, lei de trabalho, sobrevivência, etc, etc, todas elas conduzem a um princípio único: a lei de Deus, a extinção do orgulho e a extinção do egoísmo. Duas chagas que permeiam e que conseguem destruir, não é, as nossas sociedades. Bom, então tendo como base, né, a ética espírita,
podemos pensar em qualidade e unir ambas, né, para o sucesso e bons resultados dos serviços mediúnicos. Falamos então em qualidade total. Alguém já ouviu falar essa palavra, qualidade total? Quem trabalha em empresa, né, principalmente serviços, né, conhece as ISOs, né, ISO alguma coisa, ISO 9000, isso aí pessoal, ISO, tudo isso aí é implantação de qualidade. As empresas agora só funcionam com isso, a partir da qualidade total. E a qualidade total então impulsiona as empresas a buscar aperfeiçoar cada vez mais seus produtos e seus serviços. E não somente isso, qualificar cada vez melhor as pessoas. Então, a partir da década de 20, começaram então a resumir, começaram então a ver condições, né, resumir condições, né, da sobrevivência das organizações a partir então de métodos ou de conceitos aos quais levam o homem à busca do processo da controle da rotina e na rotina aperfeiçoar cada dia mais o seu processo, a fim de então que não haver mais erros, não haver mais processos de perda de produção e assim diminuir muitos, mas muito mesmo, não é, os acidentes de trabalho, tanto com as máquinas quanto com as pessoas. Então a qualidade representa um esforço de qualificação geral, tendo como consequência a realização de tarefas e procedimentos cada vez melhores. Esforço esse alinhado e sintonizado com a expectativa dos interesses dos interessados e envolvidos nos serviços. Isso está lá no projeto do Manuel Filomeno de Miranda, não é? Então, se nós quisermos ter um trabalho de qualidade, precisamos entender esse processo, de forma então a adotá-lo, mesmo no serviço das casas espíritas. Por que não? Nós aqui não prestamos serviços? Com certeza, não é? O que é um serviço mediúnico? O passo é um serviço mediúnico. O tratamento é um serviço mediúnico. O tratamento espiritual é um serviço mediúnico. As reuniões mediúnicas, né? Tudo isso então são serviços que são prestados na casa espírita, de forma então a trazer cada vez mais e auxiliar cada vez mais aqueles que buscam a terapia, né, fluídica, a fluidoterapia da casa espírita. Ok. Kardec, então, analisando a codificação, né, de Kardec, ele tinha uma visão sistêmica. Kardec é um cara muito importante, importante que eu falo no sentido de ele buscava unir, né, tanto o processo natural da sociedade, da vida, né? Como também ele procurava, na codificação ele busca então sistematizar todo o processo da mensagem dos Espíritos, de forma então que nós possamos entender em qualquer época. Hoje qualquer um que pega o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, ou o verso do Espiritismo, qualquer livro da codificação, percebe o encadeamento do processo, no pensamento e na racionalização da teoria dos Espíritos. É importante isso nós percebemos como pegando dos Espíritos e ver, né, o encadeamento, tu vai procurando as perguntas, vão se encadeando uma outra, e aquilo vai conseguindo, e você fecha o raciocínio a respeito daquilo. Assim então, com esse pensamento, né, ele propôs um lema para as sociedades espíritas: trabalho, solidariedade e tolerância. Bom, sabemos que o trabalho move toda a sociedade, né, impulsiona o progresso, né? Seria então um lema importante para qualquer caso, qualquer sociedade espírita, né? E a solidariedade. A solidariedade é um passo então de imediata união, né? Ele fala que os espíritos devem unir-se consoante a mensagem de Jesus. Formamos então um grande feixe, um grande grupo, de modo então a vencer qualquer processo que venha a trazer discórdia, a trazer desunião. Então seria a solidariedade um dos lemas desse triângulo, né, que suporta a sociedade espírita. E o outro seria a tolerância. Tolerância por quê? Porque no tempo de Kardec, quando começou a codificar e formar as sociedades espíritas, quem frequentava as sociedades espíritas? Se não eram pessoas de outras religiões, de outras seitas, cada um trazendo a sua ideia, cada um trazendo o seu valor. Então, para que pudéssemos
para que ele pudesse então começar a buscar, a trazer a mensagem da codificação, ter tolerância àqueles que chegavam e tinham interesse em aprender, mas de alguma forma tinham os seus valores, tinham os seus conhecimentos e gostariam também então, né, de colocá-los, mas não poderiam, teriam que mudar então sua forma de pensar. Então tem que ter tolerância para com eles. Então, na visão de Kardec, ele tem a sociedade, né, o centro espírita, né, como uma célula viva, um pulsante, né, um lugar de trabalho para todos, solidariedade entre todos e tolerância para com todos. Esse então é o lema de Kardec para a sociedade espírita. E hoje em dia, nós podemos dizer que as casas espíritas, não é? É uma oficina de trabalho. Quantos trabalhos aqui a Cristian na abertura falou para nós, não é? Mãos de Francisco, não é? O pão de Francisco, né? O ajuda para o menino que está com um processo difícil de saúde. E assim nós temos várias opções de trabalho aqui na casa, né? É um hospital, sim. A casa espírita é um hospital. Todos nós estamos aí, somos doentes, muito doentes. Começar comigo aqui. Então, estou falando aqui, sou mais doente ainda que você. Tem que falar, então, né? É ser mais doente. Quanto mais doente, mais a gente tem que falar. Então, nossa doença realmente dá para ver no sentido de, não doença física, mas doença espiritual. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós renascemos para vencer, para progredir, para melhorar, né? Um hospital de almas, não é? E também que nós temos que trazer, e trazemos sempre conosco, diferentes práticas, né? Algumas, elas são realmente equivocadas se nós começarmos a aplicar na casa espírita. Portanto, a qualidade vai nos impulsionar a melhorar o nosso trabalho e o nosso serviço, evitando as digressões, né, que realmente pode acontecer quando trazemos novas ideias que não são consoantes àquelas que a doutrina nos coloca, nos apresenta. Kardec, então, pesquisando, né, e pegando o processo da qualidade total, nos apresenta em vários de seus pontos, né, trechos que nós podemos verificar a preocupação dele com a qualidade. Se nós fossemos para o dia de hoje, né, o Kardec já se preocupava com a qualidade, dos objetivos, por exemplo, do nosso trabalho, né? Então ele fala o seguinte, né? A primeira de todas as condições das reuniões instrutivas é que sejam sérias. Reuniões instrutivas. Kardec, no início do capítulo 29, ele fala que existem 3 tipos de reuniões, né? Reuniões frívolas, experimentais e instrutivas. As 2 primeiras não preciso nem comentar. Frívolas são aquelas que as pessoas vão porque querem ir, tipo assim, reunião do copo, né? É uma coisa que eu sei que é só brincadeira. Experimentais são aquelas que as pessoas ficam fazendo experiências com a realidade do processo. E as sérias são aquelas instrutivas, aquelas que nós buscamos instrução dos Espíritos. Aquelas que os Espíritos vêm nos trazer instrução, nos mostrar o caminho mais correto, para podermos então adotar medidas que nos progredirem e melhorar a cada dia. Então, uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com a exclusão de todas as demais. O objetivo da reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos, não estará ao abrigo deles, enquanto não se achar em condições favoráveis. Isto é, qualquer reunião que não seja séria, nós vamos ter junto a nós entidades, espíritos, que não vão querer fazer o bem, pelo contrário, vão trazer a mentira, vão trazer a mistificação, vão provocar o charlatanismo, para que então a reunião torne-se totalmente sem valor nenhum. Então Kardec se preocupava já com isso, já percebeu isso, não é? Passei demais, né? Isso aí. Ok. Outra visão de Kardec quanto à qualidade das pessoas. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns e manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por toda a presunção de infalibilidade. Ora, nós temos é muito comum
nas casas espíritas, não é? Vamos dizer assim, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, nós não só atendemos os desencarnados, mas também recebemos mensagens de estímulo dos espíritos amigos, dos protetores, dos nossos guardiões. E essas mensagens nos trazem alento a prosseguir o trabalho, assim como mostram para nós novas facetas do mundo espiritual. Não são novidades, pelo contrário, são só reforçando aquilo que já se encontra na literatura espírita em muitos livros. Nós temos muitas mensagens e muitos trabalhos em relação a isso, não é? Mas o que mais importa nessa questão, que Kardec nos apresenta aqui, é que muitos irmãos nossos, apesar de serem médicos e participarem de mediúnicas, às vezes não comparecem, porque acham pueris e acham desnecessários. Ficam somente na parte que eles gostam mais, a parte mais experimental ou a parte mais de trabalho, e não comparecem nas reuniões de socorro às entidades necessitadas. Isso quer dizer aqui, então, né? Então as pessoas precisam, de alguma forma, se colocar sempre à disposição para receber a instrução necessária, em qualquer momento que seja possível. Não basta que se evoquem bons espíritos, também qualidade de pessoas. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para eles que eles assim estão em vida. Isto é, não basta que nós queiramos que os bons espíritos venham nas reuniões de trabalho, nas práticas. É importante que nós criemos condições para que eles venham. E essa condição, então, essa condição para granjear a presença dos bons espíritos, elas precisam ter pontos importantes a serem respeitados, né? Que são esses aqui, ó, né? Perfeita comunhão de vistas e sentimentos. Todos na reunião de prática mediúnica, todos na reunião de paz, devem ter a mesma vontade, o mesmo objetivo. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Não pode haver distinção. Lembra do tema de Kardec, de solidariedade? Né? Todos nós temos que ter realmente respeito e amor um pelo outro, gostar um do outro, ter simpatia pelo nosso companheiro. Ausente todo sentimento contrário à verdadeira para a caridade cristã. Se estamos lá no trabalho mediúnico que seja, no passe, o nosso irmão que está à nossa frente, nosso irmão que está em tratamento, aquele que busca, assim como o nosso companheiro, tem que receber de nós tudo o que nós podemos dar em torno da caridade cristã. O único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Não vamos então a reuniões mediúnicas somente para brincar ou para exercitar a mediunidade, não, nós vamos para aprender e praticar aquilo que nos ensinam. Exclusão de tudo o que nas comunicações pedidas aos Espíritos apenas exprime o desejo de satisfação e curiosidade. Isso fala Kardec porque no tempo dele, muito comum as pessoas perguntarem coisas absurdas, né, para os Espíritos. Era muito comum isso. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os Espíritos. Quando nós então doutrinamos, então auxiliamos as entidades que vêm em condições difíceis, né, precisamos ter um respeito, como se fosse tratar com o nosso irmão realmente encaminhado. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos Espíritos que sejam evocados. Na reunião das cidades espíritas, no tempo de Kardec, eles evocavam os Espíritos. Então, nós temos então mensagens maravilhosas de Espíritos de luz, não é? E eles evocavam esses Espíritos, eles iam, porque a reunião permitia isso, porque os assistentes da reunião estavam todos eles com o mesmo pensamento, a mesma vontade, né, permitindo então que essa energia circulante pudesse trabalhar. Aqui, por exemplo, agora, nessa audiência, não é? Nós vemos e podemos perceber que temos vários espíritos aqui, trabalhando muito em torno de todos nós. Todos nós estamos recebendo aqui, porque estamos unidos num pensamento só. Estamos prestando atenção numa palestra. Essa palestra pode ser muito chata, pode ser muito ruim, mas estamos pensando, dando força para que todos nós juntos tenhamos a mesma energia pulsante. Essa energia pulsante nos traz bem-estar, nos traz ao trabalho do passe, o passe espiritual, que depois lá pode ser concretizado, né, no passe
né, na bioenergia, mas que não toma passo não precisa, porque só estar aqui na reunião já está recebendo nesse momento. Concurso dos médiuns da Assembleia com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia e com só desejo de serem úteis. Então, essa é a visão nossa, não é? A visão da qualidade, no processo de nós estarmos juntos com um objetivo único, de fazer com que a reunião seja um sucesso, que tenhamos todos receber esse momento, receber na reunião, ou receber aquilo que estamos precisando, as discussões, as energias, o que for necessário para que nós possamos sempre estar bem, estar equilibrados, né, no processo do nosso trabalho. Mais uma frase que ele fala sobre a qualidade das pessoas. Nunca será demasiada toda circunspecção na admissão de elementos novos. Na sociedade espírita daquele tempo, era complicado, né? Imagina só, hoje já é difícil você receber pessoas para trabalhar na casa, né? Então, antes de trabalho, o que a gente faz na casa? A gente pede que a pessoa frequente a casa, participe dos trabalhos, participe como voluntário, né? Até então começar realmente, né, a estudar, depois de estudar, começar a participar dos serviços mediúnicos, das práticas mediúnicas. Esse é um trabalho que leva algum tempo, né? Dependendo da pessoa. Pessoas que vêm de outras casas, às vezes é mais rápido, pessoas que são neófitos, começando agora a doutrina, está mais demorado, pode ser mais lento, não é? E naquele tempo até que também tinha essa preocupação, para que não houvesse então, não é, a rupturas das correntes energéticas das reuniões. Por isso então, essa circunspecção na admissão de novos elementos. Ele fala que não são as pessoas más, as pessoas ruins que possam dar preocupação. O pior são aquelas que são obstinadas, pessoas que trazem em si uma barreira, né? Isso, estão lá por orgulho, estão lá por egoísmo, e de alguma forma eles não querem de alguma forma fazer com que nada se progride. Então eles começam por fazer trabalho por base, né? O trabalho da maledicência, o trabalho da desunião, criando então focos, né, de revolta, focos de motim, né? Vamos assim dizer, né? Em uma sociedade. Agora, nós falamos de qualidade, direção e resultados. Isso vem então para a direção da casa. Observem bem essa frase. Toda reunião deve tender para uma maior homogeneidade possível, quando deve chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Olha só, resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações sem nenhuma atenção à qualidade dos espíritos que as deem, evidentemente necessárias se tornam essas precauções. Mas, então ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Isso é, se nós queremos resultados sérios, não é? Precisamos ter qualidade para que esses espíritos trazem resultados para nós, e nós vamos ter então um bom produto para isso. Isso é, na realidade, a base da qualidade total já feita nesse século, né? Século passado. Qualidade, direção e resultados ainda. Todo médium deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que ele tenha de particular, aceitar agradecido, solicitar o exame crítico das comunicações que receba. Isto é, quando nós recebemos uma comunicação, uma mensagem espiritual, por exemplo, nós temos muitos livros espíritas por aí, né? Muitos livros espíritas por aí. Mas aí nós vemos, esse livro passou por um crivo, né? A pergunta que se faz é essa: a mensagem que recebemos na reunião passou por um crivo? Isto é, alguém leu essa mensagem e disse que está boa ou está ruim? Ela realmente vem daquele espírito que assina embaixo? Esse então é um trabalho que Kardec se preocupava naquele tempo. Observem bem o livro dos Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe uma mensagem dada pelos Espíritos, assinada, vocês veem que eles assinam ali, não é qualquer um não, né? Espírito de escola, Paulo de Tarso, Sócrates, João Evangelista. Olha só, são espíritos de escola, homens que conviveram com Jesus, vivenciaram a doutrina de Jesus e trouxeram seus exemplos para a terra. Todas as mensagens passaram por um crivo.
elas foram recebidas por vários médiuns, a mesma mensagem em vários lugares do mundo. Observe bem de onde vêm as mensagens: Turquia, França, Alemanha, Bélgica. Observe bem de onde vêm as mensagens. De longe, gente. É importante não perceber que toda mensagem, inclusa os livros da codificação, elas têm um crivo de atenção. Então, falando nisso, Erasto, livro dos médiuns, item 230, nos traz essa mensagem importante para nós. Muito importante. É aquela que fala o seguinte, não é? Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Olha só. Recebemos mensagens toda hora. Podem ser escritas ou podem ser faladas, mas têm que ser analisadas para ser levadas adiante, para não causar dano a ninguém. Mas me perguntam, e se a mensagem for boa e for colocada de lado? Aí Erasto complementa ali embaixo, né? Mais tarde, um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Não sei se vocês sabem, mas Ivone Pereira começou a psicografar muito cedo mesmo, muito antes de Chico Xavier começar a sua tarefa. Ivone já trabalhava. E ela psicografou um livro chamado Memória Suicida. Um livro maravilhoso. Um livro que fala de telas plasmas, de computadores, de ônibus que voam, né? Transportes aéreos. Ela falava tudo isso aí, falava de uma cidade, falava de jardins, falava de castelos, falava de tudo no plano espiritual. Quando ela psicografou esse livro, ela entregou à Sociedade Espírita Brasileira, a Federação Espírita, e eles disseram que isso não podia ser publicado, que isso não era verdade, né? Não era verdade. Ela guardou esse livro, então, por muito tempo, por anos, até que Kardec, até que Chico, em 1949, 50, publicou O Nosso Lar. Depois que Chico publicou O Nosso Lar, ela tirou da gaveta. Aí perceberam que realmente tudo aquilo que ela relatava, esse livro maravilhoso, é verdade. Então, observe que isso realmente, perdemos alguma coisa? Talvez não. Talvez se fosse o momento da gente receber toda aquela informação, né? Talvez com uma pessoa mais conhecida como Chico fosse mais fácil nós entendermos, né, o seu trabalho. Ele tinha mais aparência do que Ivone, que ela não tinha tanta coisa assim, não aparecia tanto assim na mídia, como se fala hoje em dia, né? Muito bem. Então, falamos de qualidade da organização agora, né? Visto ser necessário evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, dar toda a atenção às medidas apropriadas a tirar os promotores de desordem, os meios de se tornarem prejudiciais, a lhes facilitar de todos os modos o afastamento. Isto é, sempre tem aquela pessoa que chega na casa dizendo que manda e quer mandar, né? E quando ele não consegue fazer o que ele quer, ele causa então a discórdia. Esse então que vai contra realmente, né, a questão da solidariedade para o espírito. E nós percebemos muito isso na casa. Muitas vezes chegam pessoas cheias de vontade de trabalhar. Trabalho, mas de um outro começam a fazer problemas, começam a criar isenções, começam a trazer dificuldades. O que nós fazemos? Afastamos? Não afastamos. Não. Nós pedimos ao plano espiritual que nos ajude. Nos ajuda, com certeza. Não demora muito tempo, ele naturalmente sai da casa, né? Está ali, ó, né? Facilitar por todos os modos o afastamento. Só com nossa prece, com nosso trabalho, nossa paciência e tolerância, a pessoa sai naturalmente, sem brigas, sem discussões. Isso é muito comum nas casas, é muito comum, né? As pessoas vêm com ímpeto de fazer misérias, maravilhas, né? Começam a fazer, promovem trabalhos, mas não levam em frente. Naturalmente se afastam, não conseguem manter isso.
Baseado então nesse tema de Kardec, né, resgatando a forma como ele realizou, né, as centros espíritas, Joana de Ângeles nos apresenta uma proposta de responsabilidades para o centro espírita, baseado numa trilogia: espiritizar, qualificar e humanizar. Então, espiritizar seria então o resgate, né, das pessoas, isso é, atrair as pessoas que frequentam as casas espíritas, mas não só frequentadores, que eles começam também a praticar a doutrina na sua vida, vivenciar o espiritismo na sua vida. A gente percebe muitas pessoas comparecendo às casas espíritas, participando dos trabalhos, ajudando os voluntários, mas não percebemos aquilo que Kardec pediu para nós desde o começo: espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A doutrina espírita, ela não é difícil, é muito fácil. O importante então é nós começarmos a usá-la em nosso dia a dia. Não basta chegar aqui na casa espírita e ser espírita, e lá fora não ser mais espírita. O que adianta isso, não é? Se nós dizemos que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, então nós temos que ser cristãos em todos os lugares de nossa vida, onde nós estivermos. E aí então a proposta de Joana é espiritizar, isso é, se somos espíritas, vamos ser espíritas, vamos deixar de lado o misticismo, não é? Vamos deixar de lado essas outras idealizações espiritualistas, não é, que nos cercam, e vamos realmente vivenciar o espiritismo, não é? Porque na realidade, quando nós abrimos nosso pensamento, né, para outras vivências, não é? Geralmente ali entra um inimigo nosso, não, você está certo, segue por aqui, você vai explorar não, né? Sempre temos nossas falhas geralmente são corroboradas por irmãos que não querem que a gente siga, não é? O verdadeiro caminho que a gente busca, aquilo que a gente quer realmente adotar, né? E a espiritização na prática espírita, isso é, a coerência doutrinária na prática espírita, sem concessões indébitas, né, a fazer movimentos que não sejam da prática espírita. Nós espíritas, né, trabalhamos como chamo da mesa branca, né? Não é verdade? Isto é, todo trabalho tem o seu método, todo trabalho tem o seu respeito, tem suas atitudes, a postura de trabalho. Então, que nós adotemos sempre a prática espírita dentro das reuniões espíritas, conforme, né, Kardec nos preconiza, dentro da sua simplicidade, da sua naturalidade, né, sem grandes exceções. Qualificar. Bom, a palavra está dizendo qualidade, né? Qualificar o trabalho. Dá licença. Quando falamos em qualificar, nós falamos em trabalhar com a nossa consciência. Quando nós somos pessoas de consciência, conseguimos entender o que é a qualidade, né? Buscar a qualificação é saber na realidade o que é o Espiritismo. Não saberemos o que é o Espiritismo se nós não estudarmos o Espiritismo, não lermos as obras da codificação, não participarmos das tarefas, dos trabalhos da Casa Espírita, né? Isso então seria qualificar. Capacitar o homem, capacitar a pessoa, né, para que ele possa realmente fazer da sua prática o ideal, né, com qualidade. Porque não há nada pior na vida da gente quando pensamos em pessoas de boa vontade, né? Boa vontade sem conhecimento é melhor que não chegue perto, porque atrapalha mais que ajuda, né? Verdade? Pessoa de boa vontade, mas não tem nada, sabe nada. Mas eu vou ajudar, mas não acabar atrapalhando, não vou ajudar. Então, nesse sentido, nós vamos então buscar capacitar as pessoas, né, com conhecimento da doutrina para que eles possam então fazer um bom trabalho de qualidade. E o último ali é humanizar.
Já o lema de Kardec, que ele preconizou para as casas espíritas, né, fraternidade, solidariedade, vem então auxiliar esse processo, sentimento de humanidade, sentimento de fraternidade. Ser fraterno é ser irmão. Ser irmão é você dispensar ao outro o que gostaria que dispensasse para você. Saber oferecer-se, despersonalizar-se, né? Tirar o seu ego da frente e colocar, né, à disposição do outro aquilo que pode ajudar com prazer, com alegria, né? E também na questão da humanizar, da visão da prática mediúnica, né, seria educar o homem na visão emocional para a mediunidade. O que é mediunidade senão um homem mais sensível, a pessoa mais sensível? Pessoas mais sensíveis são médiuns, né? São realmente médiuns. Essa sensibilidade torna as pessoas muito emotivas. E por serem emotivas, elas conseguem então usar o seu personalismo, às vezes muito mais quando tem processos difíceis, né, de entendimento da sua própria personalidade, de digressões, e assim eles se causam próprios, não é? Com muita instabilidade emocional. Esse processo então, essa educação emocional para a mediunidade vai só trazer, né, e ajudar ao homem a se encontrar. E também a doutrina mostra qual seria a melhor transformação a fazer, não é? Porque o homem tem o objetivo disso, de melhorar, progredir e se transformar cada vez mais. Então, com esses requisitos, né, que Joana nos apresenta, ela fala que eu devo ser bom, nobre e justo, paciente e gentil, e se eu tiver algumas dessas qualidades, já terei o suficiente para ser um homem de bem, embora outras tantas ainda me faltem, mas que eu procurarei conquistar através dos tempos futuros. Ninguém é perfeito, todos nós precisamos trabalhar de alguma forma para melhorar a cada dia. Espiritizar, qualificar, humanizar. Tarefas que nós assumimos nas casas espíritas tem que ser dentro da visão maior da lei de Deus. E nada mais é que traduzir a lei de Deus em pequenos itens como esses, que nos faz então vivenciar ou perceber cada vez melhor onde nós podemos trabalhar em nós mesmos para podermos então fazer o melhor trabalho. Então, a ideia de qualidade total, né, ela nasce então com a estruturação do grupo mediúnico, antecedendo as primeiras gestões concretas para organizá-lo, né? Uma vez iniciado o seu funcionamento, o grupo mediúnico deve incorporar a consciência de todos os seus membros como um dever inalienável. Isto é, nós já temos um grupo mediúnico, com certeza. Para que nós possamos implantar a qualidade desse grupo mediúnico, é preciso então que nós possamos cumprir o trabalho de conscientização. Como fez Kardec, né? Por ele falar a qualidade das pessoas para que possam assumir a sociedade espírita de uma forma mais coerente. Consegue-se então esse intento da implantação da qualidade quando cada um dos seus integrantes esforça-se por aprimorar-se no exercício da função que desempenha. Cabendo ao dirigente definir os padrões inerentes a cada função, bem como os parâmetros de avaliação, indicadores desses resultados felizes que se almejam, os quais cada um se encarregará de verificar em si mesmo e por si mesmo, numa atitude de permanente reflexão e de autocrítica. Não é buscar quem erra na realidade, é buscar que, se nós erramos algo do processo, normalmente, inicialmente planejado, não deu certo. Então, vamos voltar a fazer um novo planejamento. Isso é, vamos adotar a qualidade total, né? O pessoal já conhece esse gráfico aí, né? A pessoa tem arrepio sair dele, eu também tenho arrepio sair dele. Mas é muito simples, gente. Olha em cima lá. O quadrinho verde, né, é planejar, né? Então lá nós damos objetivos, definimos as metas e os métodos da nossa tarefa. Muito simples. Depois de planejamos, vamos fazer o que nós planejamos, né? Executar e treinar as pessoas para fazer essas atividades. Depois que estamos fazendo, trabalhando, né, nós vamos então verificar se está tudo certo. Isso é, aí vamos ajustar, vamos atualizar alguma coisa que não está boa, vamos fazer então indicador de desempenho. O que nós podemos dizer de cada tarefa
que pode servir como um balizador se está bom ou se está ruim. Se tudo está certo, a gente vai avaliar no final, não é, os resultados, né, e vai aplicar ações corretivas, isso é, para melhoria desse processo. Isso é qualidade total. Isso aqui é muito simples se nós pensarmos em nossa atividade do dia a dia. Vamos pensar alguém que faz uma comida, por exemplo, né? Vou cozinhar hoje. O que eu vou cozinhar? Bom, tem que ter uma receita, certo? Então vai planejar. Vai comprar lá a batata, comprar lá o óleo, que seja, para fazer a comida. Tá? Vai fazer, né? Fez a comida, beleza, tá, terminamos de fazer, tá tudo bem. Ah, tá gostosa, tá, mas gostou, filho gostou, tá tudo bem, maravilhoso, certo. Tá? Então agora eu já sei que o resultado foi bom, então aquilo que eu planejei tá bom. Mas lá que eu estou fazendo, tem um problema, botei sal demais, botei muita cebola, botei muito óleo, ficou amargo a comida, né? Então, quando eu for verificar, ninguém gostou, ninguém comeu a minha comida. Então, por quê? Aí eu vou provar, tinha alho demais, tinha sal demais. Então, eu vou dizer lá por volta para enxergar, não vou botar tanto sal, não vou botar tanto alho, né? Para que seja tão pouquinho. Então, isso é muito simples, né? Isso é nossa rotina de vida, é nosso dia a dia, né? Se nós implantarmos, então, qualidade, nós temos bons resultados. E Kardec fez isso quando escreveu o capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Simplesmente nos mostrou que temos condições de implantar qualidade em nossas vidas, em nossos trabalhos, no serviço que nós praticamos nas casas espíritas. Mas para implantar qualidade, nós precisamos estabelecer uma missão. Qual a missão que nós podemos dar para a mediunidade? Essa é a missão da mediunidade, seria a mesma missão do Espiritismo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Na introdução do Livro dos Espíritos. Regeneração da humanidade. Essa é a missão do Espiritismo, gente. Regeneração da humanidade através da canalização do pensamento dos mentores espirituais. Nós, médiuns, somos canalizadores das mensagens do mundo espiritual, sob o comando de Jesus, no seio das ideias humanas, para fecundá-las de modo a promover ou acelerar o crescimento ético-moral das criaturas. Aí, ó, ético-moral das criaturas. Isso então é a missão da mediunidade. A missão que todo médium deve ter em mente quando começar a trabalhar. Todo passista tem em mente quando começa a trabalhar. Todo palestrante tem em mente quando começa a fazer uma palestra. Quais são os objetivos, então, da mediunidade? Instrução dos encarnados. Olha só. Erradicação da incredulidade e o trabalho terapêutico de aconselhamento aos espíritos que sofrem e aos que fazem sofrer. Está aqui isso aí, gente. Mas não só a missão, não só o objetivo, temos que ter também a finalidade. As finalidades dos serviços mediúnicos seriam quais, né? Aí nós tiramos da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte. Para os encarnados, são as lições proveitosas que a prática mediúnica proporciona, a melhor compreensão da lei de causa e efeito que o fato mediúnico traz à tona em lições vivas, o exercício da caridade, da fraternidade anônimas entre os membros da prática espírita e destes em relação aos desencarnados que não vemos, sensibilizando-nos para ajudar os que vemos e, por fim, a conquista de amizades entre os espíritos que comunicam conosco. Essa, então, seria a finalidade dos trabalhos práticas mediúnicas. A nossa interação com o mundo espiritual, a nossa interação com o mundo físico. Nós, como trabalhadores unidos, nós, como trabalhadores espirituais unidos também. E para os encarnados, é um alívio de seus sofrimentos para aqueles que não têm condições de sintonizar diretamente com os bons espíritos, conseguindo-o através dos médiuns e doutrinadores, através do diálogo, do choque fluídico, das cirurgias perispirituais. Os nossos irmãos encarnados, a maioria não tem condições de enxergar seus protetores, seus anjos guardiões. Então os médiuns são o canal
são canais pelos quais então eles podem conversar com o mundo físico. E aí então os doutrinadores vão encaminhá-los de alguma forma, mostrar a eles a realidade espiritual. Mostrando a realidade espiritual, eles são encaminhados para os hospitais e para os socorros espirituais. Essa é a tarefa maior da mediunidade, quando podemos auxiliar aqueles que precisam e estão necessitados do mundo espiritual. Assim então, quando temos então a missão, objetivos, as finalidades, nós temos então padrões de qualidades que têm que ser observados, né? Privacidade, uma reunião mediúnica tem que ser privativa, não pode ser aberta ao público, por vários motivos, na verdade, para não haver então disenção, quebra de fluido, quebra de corrente, da rede magnética, intervenção, né, de entidades que não estão, né, habilitadas a participar da reunião, etc. Né? Critério na formação da equipe, né? Isso é seleção de participantes. Mas uma equipe mediúnica, uma equipe do grupo mediúnico, né, é considerado como um grupo de pessoas que estão conscientes de suas atribuições. Não é qualquer grupo, é um grupo homogêneo que precisa estar consciente de qual é a sua missão, quais são os objetivos e as finalidades pelas quais estão trabalhando. Isso é uma equipe, né, montada nesse formato. Ambiente harmonizado, cruzamento reservado para as reuniões mediúnicas ou para atividades afins. São salas, né, que nós reservamos para esse trabalho. Como temos a sala de passe, também temos a sala, né, de trabalho mediúnico. Regularidade com a mesma equipe. Por quê? Porque temos então, o princípio de Kardec já demonstrou, a homogeneidade das pessoas e pensamentos, a homogeneidade de sentimentos entre as pessoas. Adestramento da equipe, isso é, treinamento. Todos nós precisamos estudar muito, para que possamos então fazer um bom trabalho, um bom serviço, sermos bons instrumentos na mão daqueles que possam ajudar. E a espontaneidade das comunicações, isto é, nós precisamos ser espontâneos, não podemos fechar nossos campos mentais para qualquer comunicação, escolher aquela melhor que nós queremos dar. Pelo contrário, somos médiuns, somos intermediários, excitados ou não, somos então nossos intermediários entre o plano físico e o plano espiritual. Então são padrões de qualidade. Agora então nós vamos rapidamente analisar, né, os principais participantes de uma reunião mediúnica, certo? Nós temos então esse padrão. Observem essas caixinhas, né? Elas começam então com quais são as qualidades do doutrinador ou dirigente, porque geralmente o doutrinador é o mesmo dirigente da reunião, né? Eles estão no mesmo papel, geralmente é o mesmo papel, né? Doutrinador e o dirigente da reunião mediúnica. Então, a primeira caixinha nos mostra então qual é o perfil dessa pessoa, não é? A segunda caixinha são a sua bagagem, os seus valores, né? Porque eles conhecem, eles têm. A terceira são as suas aptidões de trabalho. E a quarta, sim, resultados esperados que ele tem, né? Muito bem. Então nós temos ali, ó, a primeira caixinha, né? Racionalidade, liderança e condição moral, né? O que quer dizer racionalidade? Isto é, racionalidade quer dizer frieza no trato com os espíritos, no trato com os companheiros de trabalho. Pelo contrário, né? A racionalidade é um motivo de dar condições de segurança e estabilidade emocional para aqueles que participam da reunião, tanto os companheiros quanto aqueles que ele recebe como espíritos comunicantes, né? Então, ele precisa, de alguma forma, estar disponível, né? E estar disponível, aberto, para que possa receber de forma amorosa e consciente todos aqueles que estão presentes. Ele não vai dar mensagens, né, pelas vias mediúnicas, pelo contrário, ele vai ser um canal, né, de corrente mental, ele vai ser ligado diretamente com os dirigentes espirituais, de forma então que ele possa estar aberto às boas intuições que ele possam dirigir o trabalho mediúnico. Tem que ser um líder, não um líder imposto, que se vê geralmente, não tem ninguém, vai tu mesmo. Não é isso não, né? O dirigente da reunião mediúnica, o doutrinador,
tem que ser geralmente encaminhado por uma sua base de conhecimento, sua base, sua estrutura moral e sua estrutura de trabalho, né, de conhecimento. E a condição moral, essa é a principal de todas. Por quê? Como é que vamos trabalhar com o outro se a nossa moral é pior que a do outro, não é verdade? Então o nosso sentimento tem que estar à altura com o nosso raciocínio, para que possamos então tanto trabalhar com os espíritos que vêm nos auxiliar, quanto os espíritos que precisam de ajuda e auxílio. Vamos trabalhar muito mais então com nossos sentimentos, né, do que com as palavras, com certeza. Na segunda caixinha nós temos lá: conhecimento. Resume-se então com o doutrinário e do Evangelho. O doutrinador precisa conhecer muito bem o Evangelho, precisa conhecer a doutrina espírita, para que possa então orientar de forma consciente aqueles que vêm buscar ajuda. A postura, isto é, saber ouvir, é a parte mais importante. Porque quando se trata com espíritos encarnados, não é mais dentro de uma terapia. É como se fôssemos um terapeuta num consultório, recebendo a pessoa totalmente desesperada, desequilibrada e inconsciente do seu processo de vida. Somos terapeutas para receber essa pessoa e orientá-la de alguma forma, fazê-la entender o que está acontecendo naquele momento, né? É um trabalho muito difícil. Tato psicológico, isto é, tanto para o seu companheiro de trabalho quanto para os espíritos que ele recebe, ele precisa ter condições, né, de superar suas próprias dificuldades e fazer com que a reunião, os companheiros e a equipe, né, esteja envolvida na mesma vibração, na mesma condição, evitando as questões dos desmedidos, das fofocas, né, colocando sempre-se no processo, né, de colocar tudo de uma forma harmoniosa e equilibrada. E a habilidade, então, para saber orientar, né, o tato psicológico, quando uma criatura começa a falar com você e fala, você tem um momento que você possa entrar e dirigir essa palavra à pessoa de forma que ela possa ser orientada, e aquele momento que ela for orientada, ela possa realmente ser, né, beneficiada com a palavra que foi dada. Então a habilidade de orientar também é o tato psicológico. E a intuição, isso é, a pessoa tem que ter uma percepção rápida, né, daquilo que está acontecendo, né, saber os pequenos detalhes, um gesto, uma palavra, uma atitude, né, saber entrar então com a sua doutrinação, saber entrar com a sua orientação. A terceira caixinha lá em cima, né, estamos falando sobre terapia pela palavra. É uma forma que nós usamos para doutrinar os espíritos sofredores, né? E também como usamos para falar com o nosso amigo do plano espiritual, os bons espíritos que nos vêm auxiliar. E deve ser então feita de uma forma coerente, de uma forma, né, tanto ao nível daquele que vem trazendo a sua dor, o seu sofrimento, como aquele que vem nos auxiliar e nos amparar. O uso de terapias complementares, que são intervenções que são às vezes necessárias quando as entidades vêm com muita dificuldade de se comunicar, ou com muitos comportamentos agressivos até, não é? São terapias que podemos fazer por passe, né? Terapias como auxílio de ideoplastias, ou buscar também sugestões hipnóticas para auxiliar as entidades nesse trabalho. E tudo isso então vai fazer com que o doutrinador, o dirigente, né, desperte, né, para o desempenho de suas funções, melhorando e se capacitando cada vez mais, né? A orientação que ele tiver será correta e segura para a equipe que está coordenando e também para os encarnados que vêm à busca do auxílio. E superar de todos, e a superação própria, né, de suas próprias dificuldades, superando, né, os seus sentimentos, suas capacidades, buscando progredir cada vez mais, como um terapeuta e como um dirigente. Então, o resultado desse processo todo que nós vamos ter, se tudo isso for ocorrer normalmente, né, vamos ter boas terapias e um progresso da equipe de trabalho, né? Os bons atendimentos virão sempre por conta de doutrinadores de percepção rápida, com intuição clara e tato psicológico, empáticos e otimistas. Esse é o resultado, então, né, do doutrinador e do dirigente. Para os médiuns, o médium
médium é complicado. Eu sei complicado é o médium, né? Que o médium é isso, né? Muito sensível, né? Mas, se bem trabalhado, se busca sempre se equilibrar, busca sempre se orientar, é uma pessoa que pode trazer bons resultados na reunião mediúnica. Então, além do respeito que norteia os princípios preconizados pelo doutrina espírita, o médium tem o dever fundamental de agir dentro dos rígidos princípios éticos morais que se encontram subentendidos nos propósitos do Espiritismo, de contribuir para erguer moralmente a humanidade conforme recomendado na missão que nós vemos, né? Principalmente a mediunidade. Esse, então, é o dever do médium. E para ser um bom médium, ele tem que ter concentração e motivação. Concentração vai trazer segurança e facilidade na sua comunicação, com certeza. Médium que não se concentra não consegue trabalhar. A concentração deve ser realmente muito importante, um exercício complicado, mas muito importante para o trabalho. E a motivação. O mundo precisa de pessoas motivadas para o trabalho. Médium desmotivado é aquele que chega e sai da reunião sem nem nada produzir, nada fazer, né? E o mundo precisa de intermediários de dois planos para ajudar realmente. Imagine, nós somos 34 bilhões de desencarnados esperando voltar para a Terra, gente. 34 bilhões é muita gente, né? 34 bilhões de pessoas querendo voltar para a Terra, e nós estamos aqui, né? E se nós somos médios, nós somos intermediários desses 34 bilhões que estão à nossa volta. Percebam bem isso. Você sabe que na rua tem um monte na rua esperando por você para sair. Você sai com a cabeça perturbada, você vai ver um monte perturbado atrás de você, né? Por isso fazemos casa espírita, para aliviar a cabeça, né? Para aliviar, né? Para dar um passe, né? Para poder, então, né? Não pegar mais nenhuma energia que nos traga perturbação. Então, o médium motivado precisa realmente mais do que qualquer outra pessoa, porque ele é um canal, e um canal aberto. Qualquer entidade que passa por ele vai perceber que ele é um médium que vai buscar então ajuda com ele. Ele vai trazer para cá e vai ser ajudado com certeza. Ok. Quanto à facilidade da médium, isso é a forma de se comunicar, né? Ele tem, usando a concentração, ele pode ter facilidade, regularidade, diversidade e segurança na comunicação, né? A facilidade é o médium conseguir passar a mensagem corretamente, né? A regularidade é quando o médium, dentro da reunião mediúnica, consegue fazer essas mensagens de forma regular e não fica passando muito tempo de uma mensagem a outra. A diversidade, vários tipos de espíritos. Tem médios muito difíceis, médios que só recebem espíritos bons. É difícil, né? Um médium receber espírito bom, né? Então temos que perceber o que é isso aí, que mediunidade é essa aí. Então temos que estudar e conversar com o nosso companheiro, né? E segurança, isso aí, tudo isso traz segurança, quando tem uma boa concentração, segurança no trabalho, segurança quando você está passando a mensagem, segurança quando você está, né, usando de todo o seu potencial para fazer um bom trabalho. Lá no terceiro quadrinho, né, que fala então sobre as formas de facilidades do médium: equilíbrio, fluidez, filtragem e clareza. Isto é, médium, o equilíbrio, isso é, o ele pode controlar as suas mensagens, controlar a sua passividade, né? Não fazer barulhos, não fazer gritos excessivos, não dizer palavrões na mesa mediúnica, não é? Isso é o equilíbrio, né? A clareza das comunicações, saber falar com clareza, expressar com clareza o sentimento do espírito. E a fluidez, né? Isso é, usando um vocabulário que possa ser entendido, né? Muitas vezes as entidades vêm com dificuldades até de falar, mas o médium pode trabalhar, né? Fluidez, o médium traz essa facilidade de comunicação. Ritmo, entrosamento e discrição ou honestidade. O ritmo quer dizer, né, que a pessoa pode trabalhar, né, ritmada, de forma a não simultaneamente usar o espaço do outro na reunião mediúnica. Entrosamento, isso é, você está entrosado na equipe de forma com que você não atrapalhe ou não ou atrapalhe o companheiro na sua comunicação. E a discrição é a parte mais importante do médium.
Isso aí entra a ética, não é? Quando nós temos uma reunião mediúnica em que nós temos trabalhos mediúnicos com pessoas, com os irmãos desencarnados, vemos comunicações às vezes para o próprio grupo, não é? Entidades que estão acompanhando alguma entidade. Então, essas mensagens não podem sair da sala mediúnica, não podem ser comentadas em lugar nenhum. Tem que ficar dentro do grupo, não pode ser, né, distribuída nenhuma, não pode ser levada ao público, né, a respeito disso. Ok? Então, essa então, é a maior importância, né, da reunião mediúnica, essa parte da discrição, a honestidade do médium. E o resultado de tudo isso, nós vamos ter então boas facilidades e um bom resultado do nosso trabalho. E o último que nós temos aqui é sobre o nosso médium assistente ou participante ou médium de sustentação. É aquele então que fica na reunião mediúnica fornecendo, não é, material energético, isto é, chamamos de ectoplasma, então magnetismo pessoal, para que a reunião tenha um bom resultado, para que haja uma corrente mediúnica de sustentação para os médios que estão na mesa trabalhando. E esse participante, ele tem um trabalho muito importante. Apesar da maioria achar que ele não faz nada, ele é a pessoa-chave no processo para que a reunião tenha sucesso. Porque toda energia que é precisa para que haja comunicação, às vezes é retirada desses médios de sustentação. Então, o padrão de qualidade para ele seria concentração e motivação. Concentração é atenção, sem tensão. Concentrar-se no trabalho, sem pensar em nada fora. Quando você pensa fora, você faz. Você está aqui na palestra, por exemplo, pensando se deixou a porta aberta, se o filho vai chegar em casa, ou se amanhã o trabalho vai ser difícil. Você não está aqui na palestra, não está aqui na casa espírita, você está lá fora, né, nesse processo. Mesma coisa no trabalho mediúnico. Se você não está concentrado no trabalho mediúnico, você não está lá naquela sala, você está em outro lugar. E trazendo energias que não são necessárias para aquela sala. Pelo contrário, prejudicando o trabalho, né? Criando falhas na corrente magnética necessária do trabalho. E a motivação é o padrão de qualidade para esse médium de sustentação. Ele tem que estar lá porque ele quer estar e tem vontade de fazer esse trabalho. Então, a atenção, oração e meditação fazem parte então da concentração. Ele pode então estar ali, né, com divagações, com lápis mentais, o cochilo, às vezes até, né, sem entender o trabalho, sem buscar atendimento, participar mentalmente do trabalho, né? Então ele tem que usar realmente a atenção, a oração, a meditação para que isso aconteça de forma coerente. Irradiação mental energética contínua. Ele está sempre irradiando esse magnetismo para que a reunião mediúnica possa ter sucesso. E a receptividade mediúnica é um complemento, que nós podemos dizer, desse médium de sustentação. O dia poderá vir a ser médium. Poderá, na sua formação mediúnica, vir a eclodir a sua mediunidade. Não se sabe quem é médium e quem não é médium na realidade. Ele pode, então, com seu trabalho dedicado, com sua motivação, com sua concentração, vir, então, não é, a manifestar a sua faculdade mediúnica. E assim, então, ele tem que conversar com o dirigente, de forma que o dirigente possa orientá-lo e vir, então, a estudar a mediunidade, participar do grupo de estudo, para vir, então, a trabalhar como médium na mesa mediúnica, né? E o resultado, então, desse médium, desse trabalho do médium de sustentação seria, né, uma boa sustentação vibratória. Assim, então, nós temos que o serviço mediúnico, como geral, é uma reunião e é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes dos seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. O que nós buscamos, então, com esse estudo, é mostrar que nós, como centro espírita, como trabalho e prática mediúnica, temos que estar sempre, né, trabalhando em conjunto. A qualidade de trabalho vai depender da qualidade das pessoas, da nossa intenção do trabalho, a vontade que nós temos de fazer o melhor a cada dia. E para fazer melhor a cada dia, depende um pouquinho do nosso esforço. Um pouco a cada dia nós conseguimos vencer nossas dificuldades. E elas são muito presentes. Muito presentes.
Cada um tem a sua e sabe qual é a maior dificuldade. Mas podemos ser melhor a cada dia, podemos melhorar um pouquinho a cada dia, isso é importante. E isso então aqui no trabalho da casa espírita faz a diferença. Quando você se dedica não só como uma pessoa que faz, que mexe, que ajuda, que arruma, não. Quanto você dentro de ti está tentando melhorar. Quanto você dentro das suas possibilidades está se transformando para ser um ser melhor, um ser mais amoroso, um ser mais compreensivo, um ser mais tolerante, um ser mais paciente. Trabalho não quer dizer isso. Trabalho quer dizer simplesmente movimentar as mãos, as pernas e a cabeça. Agora, trabalhar, modificar, quer dizer sentimentos. E os sentimentos são as pessoas, os sentimentos são os mais importantes para que as reuniões, os trabalhos na casa espírita tenham realmente valor e sejam todos eles de boa qualidade para um bom resultado necessário a todos que buscar ajuda e amparo na casa. Agradeço a presença de vocês, passamos um bocado de tempo aqui, né? Peço desculpa por ter passado tanto assim. E vocês possam aproveitar esse estudo aqui em casa. Abre os médios lá, né? Capítulo 29, da manhãzinha, muito bom. Ok? Muito obrigado.